Oi pessoal, no vídeo de hoje vim compartilhar com vocês um pouco sobre a viagem de carro que nós fizemos no dia 1º de setembro. Aqui dia 2 é feriado, né? Foi Labor Day, que é como se fosse dia do trabalho, né? Dia do trabalhador. E aqui não tem um dia certo todo ano, né? Depende, é a primeira segunda-feira de setembro, se eu não me engano. Então, esse ano foi dia 2. Meu marido ia viajar a trabalho e eu não queria ficar sozinha aqui, né, em casa, na cidade nova, porque não tem ninguém que eu conheça caso eu precisasse ir pro hospital de emergência, não teria com quem deixar minha outra filha. Então, decidi viajar até New Jersey pra ficar com família lá. E eram 9 horas de carro. Provavelmente eu já comentei aqui antes que a minha filha não gosta de carro. Nunca gostou de ficar na cadeirinha dela. E todo mundo até fala assim, ah, não, é só ir fazendo, acostumar e tal, aos poucos. Não, nunca gostou. Então, melhorou um pouco depois que mudamos pra cá, pra Carolina, porque a gente virou a cadeirinha dela de frente, né? Que aqui nos Estados Unidos, eles dizem que o máximo que você conseguir levar a virada é melhor, pela segurança, a não ser que realmente passe muito, né, do tamanho ou peso indicado. Mas a pediatra liberou desde os 2 anos, né? Nos 2 anos ela falou assim, se você quiser, você já pode virar. Mas recomendamos que fique, né, de costas o tempo que conseguir, porque é mais seguro, né? No caso de algum acidente, claro. Então, até 2 anos, até uns 2 anos e... Quando a gente mudou pra cá, ela tava com 2 anos e 2, 3 meses, né? Então, foi... A gente tentou mudar pra ver se melhorava um pouco, porque era, assim, bem difícil mesmo, passar mais de 20 minutos no carro. E aí, a gente percebeu que realmente melhorou um pouquinho, mas ainda assim, não é o preferido dela, né? Ela não gosta de estar no carro, etc, na cadeirinha. Eu já pensei, bom, talvez eu consiga sobreviver a essa viagem. Bom, se eu tô aqui contando é porque eu sobrevivi. E foi, na verdade, até melhor, bem melhor do que eu imaginava. Porém, eu tinha muitos truques na manga, né? Assisti vários vídeos de como fazer, porque aqui tem até uma palavra, né, específica que a gente usa pra isso, road trip, que é quando você vai em viagem de carro. Pode ser de 2 horas, 3 horas, né? Tem umas que são muito longas, 24 horas. A nossa era 9 horas, 9 horas o tempo, né? Mas com as paradas e tudo, a gente já tinha noção de que ia dar 11, 12 horas. Então, mais ou menos 11 horas cada trecho. E como ele ia ter que viajar, né, a trabalho, a gente aproveitou pra ir no domingo. Segunda era feriado, então a gente foi no domingo. Na terça ele viajaria, a gente foi domingo, chegou lá domingo à noite. E na sábado a gente decidiu fazer um baby shower, uma coisa assim um pouco em cima da hora, mas já que aqui eu não tenho muita gente conhecida, provavelmente eu não conseguiria fazer um. A gente decidiu então de aproveitar o tempo que a gente já tá lá em New Jersey, que ainda temos, né, alguns amigos, que ainda temos contato e tudo. E íamos fazer no sábado, e no domingo a gente já tinha que viajar voltar, né, porque na segunda-feira já tinha trabalho normal na nossa cidade. Então, eu até pensei assim, bom, pelo menos também tem meio que um tempo, né, a semana, pra se recuperar, caso seja horrivelmente traumática, mas não foi. Então, eu vou falar um pouquinho. Eu não consegui filmar muita coisa, ou tirar foto de muita coisa, porque justamente já era algo assim que dava trabalho, né, e levava tempo, precisaria da minha atenção, né. Mas, por exemplo, assim, coisas que ajudaram muito e que é justamente o que eu tinha lido sobre, né, de ajudar. Ter presentinhos, não necessariamente coisas novas. Eu comprei, sim, várias coisinhas novas, vários brinquedos que eu mostrei até no vídeo de compras da Ross, da Marshalls. Mas não só ter um brinquedo novo, uma coisinha nova. Tem que ser assim, de uma forma diferente. Qual a forma que eu achei mais legal? Ou você coloca num saquinho, né, que não dá pra ver, de presente, ou embrulha. Eu tinha comprado um papel de presente no Dollar Tree e eu embrulhei cada coisinha. Mas eu não levei só embrulhada as coisas novas.
Eu tinha também brinquedinhos, coisinhas dela antiga, que ela não usava ou não via há muito tempo. Que a gente usou na viagem de avião da Califórnia pra cá. E que tava assim, guardado na bolsa ainda, então fazia muito tempo que eu não vi. Então, em tese, seria algo novo, né? Eu embrulhei também. E aí, eu tentei planejar, igual um vídeo que eu tinha visto que falava assim, planejando mais ou menos uma surpresa, né? Surpresa a cada hora que teria de viagem. No caso, a nossa eram oficialmente 9, né? De caminho, então eu tentei separar 9 coisas pra ir e 9 coisas pra voltar. Mas assim, como ela é pequena, a atenção dela numa coisa é ainda bem curta, né? Brinca um pouquinho e já cansa. E também ela começou a perceber que tinha surpresa. Ela já perguntava pra mim, tem surpresa? Tem outra surpresa? Quero outra surpresa. Então fez com que ela, né? Mas acabou que deu mais ou menos assim, porque eu queria assim, outra coisa muito importante, telas, né? Filme, eu queria que fosse o mínimo. Porque, primeiro que eu não quero que associe a isso, entendeu? Então quando a gente vai no carro eu posso ver e sempre vai querer ver. Não. O nosso carro tem uma tela que é embutida, né? Que baixa, e eu queria usar o mínimo possível. E eu acabei usando menos de 1 hora, mais ou menos, em cada trecho. Então, pra mim, tá ótimo. Numa viagem de 9 horas em que ela não gosta de estar no carro, eu acho isso, ó, considero 100% vitória. Então, na ida e na volta, eu anotei mais ou menos que horas a gente parou em cada lugar e que horas saiu. Só assim pra ter uma noção, né, como eu tô grávida e tava já com 30 semanas, ia voltar com 31, eu perguntei primeiro, né, do consultório lá do obstetra, se tava tudo bem, se tinha alguma contraindicação, porque realmente muitas horas no carro. Eles só falaram que tinha que fazer paradas pelo menos a cada 2 horas, beber bastante água, né, durante, e parar a cada 2 horas pra esticar as pernas, andar uns 15 minutos. E foi mais ou menos o que fizemos. Umas 4 paradas em cada trecho, eu acho. Na ida, a gente... Tô sem um roteiro, assim, não fiz um roteiro, tô mais falando na cabeça, então espero que não fique muito confuso, nem muito enrolado, mas é que, como eu falei, né, não deu pra ir filmando, fazendo as coisas, porque primeiro que a gente planeja uma coisa e na hora acaba não conseguindo, né? Por exemplo, assim, a gente queria sair no máximo 8 horas da manhã, de domingo. A gente acabou saindo 9h20. Isso porque já tava basicamente tudo pronto, era só colocar no carro, tomar café e sair. Mas, primeiro que com criança é difícil, segundo porque, assim, tem cuidados com a casa também, né, que ia ficar 100% sozinha. Nesse tempo a gente teve que desligar a água, enfim. Então acabou que a gente saiu 9h20. Mas ainda assim a gente chegou lá no destino 8h20, mais ou menos, né? Então, da noite. Não tava muito ruim, até porque nesse dia a gente basicamente conheceu também um lugar novo. Quando a gente tava no caminho, na metade do caminho, a gente viu, antes da metade, a gente começou a ver placas, né? Do Buc-ee's, que é uma rede de posto de gasolina, digamos assim, aqui. Eu acho que originalmente do Texas, que é muito famosa por ser enorme, por ser muito grande. Inclusive, essa acho que tinha 120 locais de abastecer, né? Bombas de gasolina. 120 é muita coisa. Tinha 120, além de uma estrutura enorme, com muitos banheiros. Eu filmei um pedacinho do negócio do banheiro porque eu achei muito interessante. Dizem que aparentemente é famoso por ter banheiros limpos, inclusive, né? Que posto de gasolina não é tão fácil ter banheiros limpos. E tinha, assim, presentinho pra comprar, comida, assim, era enorme. Pelo menos nesse dia, mas acredito que é quase sempre assim, tava muito, muito, muito cheio. Então, assim, até pra mim foi meio assim, você fica meio... Não sei, quem tem ansiedade provavelmente ficaria, né? É bem assim, como diria, overwhelming. Muita informação, muita gente passando o tempo inteiro, assim, uma rotatividade enorme, muita coisa. A gente tava um pouco depois da hora do almoço, como a gente tava vendo placa que ia chegar, né? A gente falou assim, então a gente pra comer oficialmente lá, né? E as outras paradas antes disso foi só de 15, 20 minutos, só pra ir ao banheiro rapidinho, esticar um pouquinho a perna, dar uma andada. E também fazer minha filha dar uma andada, uma corrida, uma mexida, né? Porque ela já não gosta do carro, né? E ainda tem que gastar energia, senão também não tira a soneca. Aí a gente chegou lá mais ou menos no meio do caminho, comprou o que tinha pra
pra almoçar e demos uma conhecida no lugar também. Então a gente acabou ficando 50 minutos. Foi bem mais do que a gente queria pra cada parada. Mas ainda assim chegamos no horário final à noite, num horário bom. E lá também tinha os chocolatinhos, né? Uns brinquedinhos temáticos do lugar. Porque justamente, como eu falei, né? Tipo, tá super famoso. Então a gente comprou assim um ursinho pra ela, que ela quis. Um pra bebezinha. Comprei também mais os 2 brinquedinhos pra usar de surpresa pra volta ou na ida mesmo. E foi legal, foi legal conhecer, mas novamente, né? É bem assim, você fica bem. O banheiro muito interessante, o feminino pelo menos. Tinha aquela luzinha, sabe, que fica em estacionamento, que fica vermelha se tem um carro e fica verde se não tem. Eu achei muito legal, porque assim, a pessoa saía e já ficava verde. Era realmente bem limpo, eram enormes. Eu vou, né, colocar o videozinho aqui. O que mais que eu quero falar? Levei também, né, então os meus truques na manga foram as surpresas. E não só uma coisa nova, ou, né, como eu disse novamente, embrulhada, que até pra ter um tempinho a mais e pra ter aquele gostinho de, não sei o que que é, né, e se animar. Então, esses brinquedinhos ou livrinhos novos e antigos, né, esquecidos. Comida, muita comida. Eu comprei tipo uma lancheirinha assim, que era a marca Gobi, que é ele gira quando você aperta, né? Então, quando você aperta, tem uma abertura. Quando você aperta, vai passando, né? Como se fosse várias seções. Então, assim, faz com que a criança se distraia um pouco. E realmente isso pra ela ajudou muito. Ela ia apertando, aí ela pegava um pouquinho de um, aí fechava, apertava, pegava outro e até acabar. E ela gostou bastante. Eu coloquei coisas... Tem que ser coisinha pequena, porque esse que eu comprei não era muito grande. Eu colocava uva passa, pipoca, bolachinha de queijo. A pipoca eu tentava evitar um pouco no carro, já que, né, é uma coisa um pouco mais perigosa de engasgo. Mas, de qualquer forma, a gente sempre tem o Life Vac junto com a gente. A gente tem um que a gente fica no carro, nem sai do carro. Antigamente ficava na minha mochila de amamentação, né? Mas hoje em dia, de fraldas. Mas hoje em dia fica já dentro do carro e um fica dentro de casa. Porque quando ela tinha 2 meses, ela se engasgou com leite. E assim, meu marido que deu uma chupada no nariz dela na hora e ela melhorou. Mas depois disso, eu decidi comprar isso. Por mais que seja um valor assim caro, eu acredito que vale a pena. Até porque se Deus o livre, a gente um dia precisar usar isso, eles repõem de graça pro resto da vida, né? Então, em tese, você vai ter isso pro resto da vida, mesmo se você usar. Mas claro, é uma daquelas coisas que a gente nunca quer usar, né? Mas depois desse episódio, eu sempre tenho perto de mim. E como a gente ia viajar, né? Esse do carro já ficou pra se eu precisasse lá ou em qualquer outro lugar. Então tem isso. É uma coisa também que eu sempre, pra viagens, levo, né? Quando a gente vai de avião, eu levo ele também na mochila. Levamos bastante água. Levei uns suquinhos de caixinha que eu não gosto muito de dar pra ela, mas de vez em quando não tem problema, porque não é tão ruim, não tem tanto conservante, não tem açúcar adicionado, é só de maçã, né? Então, dos males, o menor. Mas eu evito dar, né? Só que assim, eu sabia que justamente por ser no mínimo 9 horas dentro de um carro, teriam que ser coisas que ela gosta e que ela ia se animar ou, sabe? Enfim, então eu levei, ela tomou. Além de lanche, o que mais que eu levei lanche? Levei algumas bolachinhas, doce. Levei Pringles também. A Pringles acabou que foi e voltou fechada, a gente já abriu aqui. Mas pipoca a gente comeu. Levei maçã, que ela também tá gostando muito de maçã. Eu até levei um descascador que ela consegue usar, que é de plástico e machuca menos do que um de lâmina. Mas na hora eu acabei não achando, porque também tem isso, né? Você separa um monte de coisa e sempre tem aquelas coisas do final que, assim, você usa até o momento de ir, então vai tudo numa sacolona, né? Então, tinha uma sacolona lá que acabou que eu não conseguia pegar as coisas na hora, porque eu nem lembrava exatamente onde eu tinha colocado. Mas o ideal é sempre tentar arrumar tudo antes, né? Coloquei muitas coisas no carro no sábado à noite, mas algumas coisas só foi na hora e assim, né? Então acabei que eu descascava a maçã pra ela com dente mesmo, mas foi ótimo. Ela comeu. Eu levei um lixinho de plástico, porque sempre que a gente tá no carro, eu acabo jogando as coisas no chão que ela vai usando, ou que eu vou jogando, e fica assim, uma bagunça. E como eram 9 horas no carro, não dava pra ficar uma zona total, né? É muito importante um carro que seja, assim, relativamente confortável e grande, né? A gente tá nesse carro faz só alguns meses, né? É uma minivan, então realmente tem bastante espaço. Então foi isso que fez também, pelo menos pra mim. Não digo nem pra ela, né? Que ela tava na cadeirinha, mas pra mim, um pouco melhor.
porque eu tinha espaço pra colocar as coisas perto de mim, que eu sabia que provavelmente ia precisar. Tinha espaço também pra levantar e pegar alguma coisa ali atrás se eu conseguisse, né, na mala. Então, isso me ajudou muito. Levei um lixinho de plástico e levei vários sacos plásticos pra ir jogando as coisas nas paradas, já ir jogando, pra também não ficar acumulando e acumulando lixo dentro do carro, principalmente fralda, né? Então, levei isso. Outra coisa que eu levei também bem no meu pé. Eu levei a minha... É tipo uma coisa de... Uma caixinha que eu tenho. Não é uma caixinha, é um organizadorzinho com fraldas, lenço umedecido, essas coisas mais assim. E algumas coisas que talvez precisasse, né, de imediato. O carregador, falando. O organizador de fraldas, né, que tem fraldas, wipes e carregador, essas coisas que eu pudesse precisar mais, também coloquei. No organizador de fraldas também coloquei um saquinho com a tesourinha dela e papel pra ela cortar, então, papel pra cortar, né, e também pra pintar. Então, deixa eu ver aqui na lista que eu tinha, que pelo menos eu já consigo falar um pouco melhor de cada, né. Então, de lanche, o que eu separei? Pipoca, gummy bear, tipo aquele ursinho de gelatina, sabe? Que ela gosta muito. O que eu compro é do Thrive Market, então o corante não é realmente corante, né? Eles usam geralmente fruta, vegetais pra usar de corante. Ainda tem, né, um conteúdo de açúcar grande, mas justamente é meio que coisa especial, né? Então, de estar no carro. Pirulito, também mesma coisa, pirulito que a gente compra também é do Thrive Market, da mesma marca. Ainda assim, tem açúcar e etc, né? Mas o corante não é dos piores, porque não é artificial, né? Digamos assim, não tem preservantes e etc. Morango coberto de chocolate, isso na verdade até acabou, acho que a gente não levou porque acabou. Eu não consegui achar pra comprar. Levei o coelhinho, né, que é a bolachinha de queijo, o suco de caixinha. E provavelmente pararíamos em McDonald's alguma vez. Ou... Na ida a gente não parou no McDonald's, foi o Buc-ee's, né? A gente comprou um sanduíche. Na volta, o almoço foi McDonald's, que é uma coisa mais rápido e também é uma coisa que ela gosta. Então eu sabia que ia, de certa forma, ocupar espaço, né, do tempo. Ocupar tempo no carro. Então, em vez de a gente sair, a gente só passou no drive-thru, pegou e ela comeu no carro. A gente comeu no carro. Atividades que eu tava planejando. Filme, se precisasse, mas como assim, última opção. Levei, inclusive, um tabletzinho que ela tem, pra talvez usar também na casa da minha prima, mas nem mexi. E das surpresas, né? Sendo um pouco mais específica agora. Uns adesivinhos do Mickey. Um Cup to Go da Melissa Doug, que é uma marca que eu gosto muito, eu sempre falo deles, os brinquedos dele. Inclusive, esse adesivo do Mickey também é. Que é como se fosse, assim, uns brinquedinhos de montar um cupcake, né? Mas dentro de um copinho, então, assim, é uma coisa bem mais fácil de guardar depois, etc. Ímãs, ela acabou não brincando com esses ímãs, que são o magnético, né? Tipo um bloquinho magnético. Um livro de água, do Clifford, ela abriu, gostou, usou. Música também seria uma opção de colocar, que ela gosta de ouvir a música do Gummy Bear, que a gente colocou uma vez, aquela bem antiga, sabe? Meu nome é Gummy Bear, sou divertido, colorido. A gente colocou, ela gostou. E outras músicas também ela gosta, às vezes. Mas a gente acabou não ouvindo muito música. Até porque se eu mexer no celular pra pegar na música, ela vai querer mexer e ficar mexendo no celular. Então, eu tentei evitar também ao máximo. Levei papel, cola e cores, né, pra colar. Levei cola de bastão. Massinha. Massinha, ela só usou também na casa da minha prima. Ou usou na ida? Talvez a gente usou um pouco, um tempinho. Um livrinho de, tipo, pincel de lousa, sabe? Que você depois consegue apagar e reutilizar. Adesivos. Tinha um livro de adesivos. Livro de achar coisas, que ela gosta muito também. Que você procura na página, né? Tal coisa, você acha coisa e aponta. Esse era de achar e colocar um adesivo nessa coisa, então foi mais interessante ainda. Vou falar dos brinquedos de ida e volta já. Outra coisa foi duas coisinhas que eu comprei no Buc-ee's, né? Um outro livrinho de água, que ela acabou usando só essa semana, nem usou na volta. Mas um brinquedinho também de imã, de
jogo da memória de imã, que recentemente a gente começou a brincar de jogo da memória. Ela ainda não consegue brincar 100% do jeito que é, né? De assim, todo virado e virar e tal, mas ela já tá aprendendo um pouquinho. Mas ela era de imã esse aí, não era muito forte o imã, mas foi legal, ela gostou de ficar mexendo. Brincou também de um de riscar, um livrinho que risca, que é toda preta, a página você risca e embaixo vai aparecendo a cor. Não é reutilizável, mas tudo bem. Uns 2 livros de adesivo reutilizável, né, que você coloca, depois você consegue tirar. Que eu lembre agora, acho que foram esses. E coisas essenciais. Eu levei um negocinho que eu tenho de lavar a mão. Acabei não usando, usei só álcool gel e lenço umedecido, mas é um negocinho que você encaixa na garrafa de água. E tem espaço pra colocar sabão. Você coloca sabão já de casa. E quando você vira ele e aperta a garrafa, sai a água. E se você apertar um botão, sai o sabão. Então, assim, é bem legal. Eu sei que eu não usei dessa vez, mas eu vou ter várias oportunidades pra usar. Ainda mais que às vezes ela quer lavar a mão. Quando a gente tava indo, inclusive, 1 hora de carro, eu não sei se ela tava pintando ou se ela tava brincando de massinha. Ela falou, mãe, quer voltar pra casa pra lavar a mão? Eu falei, não dá não, eu só passei o lenço umedecido. Outra coisa que sempre tem também, ela tem uma mesinha que eu comprei, eu não sei se eu já mostrei no vídeo de viagem, porque eu acho que na viagem eu não usei. Na viagem de avião, né? Aquela que eu mostrei as bolsas de viagem. Mas ela tem uma mesinha de colo, que ela dobra, né? Ela fica bem fininha. Ela é muito legal. Eu sempre coloco nela quando ela tá na cadeirinha, que algumas coisas ficam mais fáceis, né? De pintar, manusear, do que só segurar no colo dela, que ela ainda é muito pequenininha. Então, nessa mesinha a gente usou pra tudo. Pra pintar, pra brincar de massinha, pra alguns brinquedos também, pra não cair, assim, muito longe no carro. Então, também tem um pincel no carro, porque pincel lavável, muito importante. Pincel lavável. E é isso. Também tem levei um fazedor de xixi, que você compra e ele é descartável, óbvio, né? Pra adultos, né? Porque, eu fiquei com medo como eu tô grávida, né? Eu vou muito ao banheiro, de precisar parar mais do que essas paradas que a gente ia ter que parar. Ainda mais assim, se ela estivesse dormindo, a gente sabia. Quando ela tá dormindo, não para. Mesmo que passe o tempo no carro, vai e depois eu ando, porque tem que aproveitar a soneca. Mas eu acabei não usando nenhum. Mas eu tenho pra sempre que precisar mesmo, né? No carro. Lenço umedecido, tinha um lenço umedecido bem no meu pé, tinha mais alguns dentro da mala, tinha um numa sacolona. Água gelada, porque eu nunca fui muito, eu preciso tomar água gelada, eu nunca liguei muito pra isso. E eu sou de Manaus e eu nunca senti falta de, hoje eu quero tomar água gelada, tem que ser uma garrafa que... Não, nunca tive isso. Mas nessa gravidez, faz uns 2 meses que eu tô sentindo que a água não precisa estar super gelada, mas tem que estar pelo menos misturada, gelada com natural, porque senão parece que eu tomo, mas... Então tinha que ser uma água gelada. Eu levei papel higiênico. O rolo de papel higiênico não usei, mas, né, levei e deixei ali. E também um rolo de papel toalha. Papel toalha eu usei alguns. Então, não sabia que se precisasse lavar alguma coisa, né? Dar uma olhada em alguma coisa além do lenço umedecido, teria a água de beber mesmo, que dá pra usar pra molhar, enfim. E como eu disse também, né? Eu levei um lixinho e sacos, que aí eu ia... Quando enchia um, eu já amarrava, chegava numa parada, a gente jogava fora, eu colocava outro. Fiz lista também de tudo que eu queria levar, tanto de coisas pra mim e coisas pro Baby Chá, né? Que eu fiz lá, eu levei quase tudo. Acho que vou tentar fazer... Vou tentar não, né? Vou ter que fazer um vídeo separado pra falar sobre o Baby Chá em outro, porque esse já tá muito longo. Mas levei, então, uma caixa de organizador, assim, dessas bem grandonas, sabe? Só com as coisas do Baby Chá. Aí levei uma malinha pra ela, com fraldas noturnas e diárias, né, diurnas. Com uma toalha, pra ela eu levei uma toalhinha, mas pra mim, pro meu marido, a gente usou dos meus primos mesmo, mas pra ela eu levei, porque é tudo, né, era uma toalhinha que ela gosta, da Hello Kitty, etc. Já ia estar tão longe de casa, numa rotina tão diferente que eu levei. Aí levei pijaminha pra ela, roupas, shortinhos. Aí levei uma malinha pra mim, tipo tamanho carry-on, pequeno mesmo. Pra mim eu levei pijamas, roupas, calcinha sutiã. Pra ela eu levei meia, aquela meia que tem
negocinho embaixo pra não escorregar, caso a gente fosse pra alguma coisa. Pra ela eu também levei roupa de banho e uma fralda de piscina, né? Roupa de piscina e fralda de piscina. Levei protetor. E um chapeuzinho com proteção. Aí meu marido levou a malinha dele que tava com roupa, né? Inclusive da viagem a trabalho. Levei... Eu queria ter levado um negocinho dela de bolha de sabão, mas eu acabei esquecendo, porque eu deixei pra procurar na última hora. E lá eu acabei comprando, tem o Walmart Plus, né? Que eles entregam de graça. Então lá eu acabei achando uma do Bluey, que tava de promoção, aí eu comprei. Me ajudou a distrair lá quando meu tio precisava fazer reuniões, precisava de silêncio dentro de casa, eu ia lá pra fora e usava essas bolinhas de sabão. Aí levei uma sacola com as últimas coisas, né? Que era secador, pra eu secar meu cabelo pro baby shower. Acabou que eu não consegui usar, porque... Enfim. Mas eu levei os sapatos, né? Eu levei só uma Havaiana, que foi a que eu fui na viagem, e passava o dia, e uma sapatilha. Pra quando fosse sair, né? De casa lá. Pra ela eu levei também uma sandalinha de dedo, um tênis e uma sandalinha razoável, né? E ela usou mais essa razoável, os outros dois também não usou. E aí, o que mais? Aí levei... Aí tinham duas caixinhas com essas surpresas que a gente ia abrindo no decorrer do carro. Tinha todas as comidas iam no pé dela, num organizador também, tipo de mala de carro, a gente colocou lá. Que aí eu fiz alguns sanduíches também de queijo, pão e queijo, e uns de manteiga de amendoim e geleia. E levei numa lancheirinha, assim, que conserva um pouco mais. Levei alguns queijos, né, tudo nessa lancheirinha. Aí a maçã, levei morango pra ela, porque ela também gosta de morango. Acabou não comendo tanto, mas ela gosta de morango, eu levei. Levei um lençolzinho pra ela, caso precisasse. Não ficou frio nem nada, mas eu levei e ela usou de vez em quando. Levei também pra soneca dela na casa, né, dos meus parentes. Eu levei um colchãozinho de ar, de tamanho de berço de bebê. O colchãozinho, eu levei, que era pra botar ela na soneca, né? Levei a minha câmera dela, porque na soneca, se eu quisesse fazer alguma coisa fora do quarto, eu conseguiria acompanhar ela. Levei um barulhinho, um portátil, um sonzinho portátil faz esse barulho de shhh, sabe? Que ela usa desde sempre. Ela consegue dormir sem, mas eu gosto de usar justamente pra barulhos externos. Ou se eu quero fazer alguma coisa quando ela tá dormindo, né? É mais fácil de manter ela dormindo. Então, eu levei escova de dente. Creme dental, pra mim, usei de lá. Pra ela, eu levei o dela, né? Que é diferente. Levei uma escova. O negocinho de encher o colchão. Provavelmente eles tenham na casa deles, mas é aquele negócio, né? Quando você vai pra algum lugar, principalmente com criança, e se você tem espaço, o ideal é você levar tudo que você vai precisar, porque às vezes você contar com alguma coisa que você acha que alguém tem ou que o lugar tem, vai que não tem, né? Então, levei também alguns brinquedos dela, fora esse de surpresa. Eu levei os ursinhos que ela tava mais apegada, acabou que lá ela nem ligou muito, mas levei, né? Porque justamente aqui em casa, antes da gente ir, ela só conseguia dormir se os bichinhos estivessem na cama com a gente. Então, levei. Levei também um travesseirinho dela, da Hello Kitty, que ela tá super, né? Época fase da Hello Kitty dela. Também não ligou, mas, novamente, levei. Como eu tinha espaço, era carro, não era avião, eu não era limitada, e o espaço no carro era grande, eu levei. Levamos também um triciclo dela que eu consigo empurrar. Eu só usei uma vez e muito pouco, mas tava lá, né? Caso precisasse, caso ela, sei lá, sentisse falta até do pai, ou enfim, eu percebesse muito a mudança de local, eu podia colocar ela pra botar. Ela só usou na hora que ele foi pro aeroporto e depois também nem ligou muito. Das coisas que levamos, foi isso, né? As coisas que levamos e as coisas que ajudaram, né, no carro. Falei tudo aqui. E agora só vou falar agora do tempo de parada e etc. Então, na ida, saímos 9h27 da manhã de casa, paramos 12h02 e 12h17 já estávamos de volta na estrada.
1h59 da tarde, paramos no Bucks, colocamos gasolina, compramos comida e fomos ao banheiro também. E 2h50 estávamos de volta na estrada, né? Foi quase 50 minutos parada, foi o único que foi tão grande. 4 horas, ela não dormiu, eu não sei se foi por causa do Bugs, mas ela ficou assim super agitada. Então, ela não dormiu logo depois do Bugs, que era o que eu imaginava que ia acontecer. E 4 horas eu coloquei o desenho que ela gosta na tela, porque ela tava bem. E 4h55 parou, porque ela pediu pra parar, então foi menos de 1 hora. Aí 5h08 a gente parou, foi ao banheiro e tal, 5h28 de volta na estrada, 5h46 ela dormiu. Ela dormiu bem mais tarde do que ela dorme, e como ela dormiu, a gente não parou mais. 8h10 da noite. Bom, achei que eu tinha gravado a parte da volta, mas ou eu gravei e perdi, ou não gravei, enfim. Na volta, saímos no dia 7 de setembro, domingo, saímos 9h04 da manhã, paramos 11h48, 11h58 estávamos de volta na estrada. 12h35 paramos no Mac, 12h45 na estrada de volta, comemos na estrada mesmo. 1h20 uma parada, 1h41 de volta na estrada, 2h51 da tarde abastecemos, 2h59 de volta na estrada. 3h02 coloquei Netflix, e aí 3h40 precisei parar pra trocar a fraldinha dela, e aí já desliguei, né, o desenho. 3h49 estrada de novo, depois paramos 5h57, eu acho. Ou ela dormiu 3h49, foi até 5h57, alguma coisinha assim. E chegamos 6h12. Não sei, pelo visto, esse final eu já não escrevi tanto, né? Tava cansada, enfim. Mas chegamos, e essa foi a saga da nossa road trip. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!